Salve, salve produtor, Eduardo Juliato aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa palestra do seu quarto para os palcos, como atingir a maestria na produção e conquistar a atenção das labels e do público em 6 meses ou menos. Em outras palavras, o que você vai aprender aqui hoje é como virar a chave do seu projeto e atingir o próximo nível de qualidade e de realização de respeito no mercado da música eletrônica, mesmo que você esteja começando agora, mesmo que você seja iniciante, ou se você for mais avançado e ainda não está tendo os resultados que você deseja, o conhecimento que você vai ter aqui hoje nessa palestra pode mudar o jogo para você, tá bom? Eu vou te falar de coisas que a maioria dos produtores não tá ligada, não se atentam e que de fato são os fatores mais essenciais para o sucesso de um artista. Enquanto está todo mundo ali assistindo tutorial no YouTube, nada contra, mas enquanto está todo mundo correndo atrás do rabo em detalhes técnicos de produção, eu quero aqui abrir a sua visão de uma forma um pouco mais estratégica para você olhar para a sua carreira com muito mais assertividade, para você ter muito mais resultado e deixar 99% dos produtores para trás, tá? O que você vai aprender aqui hoje são 3 segredos, tá? O segredo número 1, como produzir com velocidade, criatividade e terminar todas as suas tracks em 7 dias ou menos. Acredite, isso é possível, tá? Com técnicas e estratégias, isso é possível. Segredo número 2, como construir uma identidade sonora única e deixar 99% dos produtores para trás. Segredo número 3, como construir uma base de fãs reais, mesmo que você esteja começando do zero, sem precisar se tornar escravo do Instagram, escravo do TikTok, escravo do conteúdo, tá? Tudo isso sem precisar ficar garimpando tutoriais, sem precisar comprar equipamentos caros e sem precisar ficar esperando anos para ter o resultado, para ter os seus primeiros resultados, que é o que acontece com a maioria. A maioria dos produtores começa a ter os primeiros resultados depois de 3, 4, 5 anos e não precisa ser assim. Olha só, eu mesmo demorei 3 anos para terminar minha primeira música. Esse é o estúdio de um amigo meu que eu ia todos os dias pra gente produzir, a gente começou junto, depois ele até, eu acho que ele abandonou o projeto dele, a gente acabou perdendo contato, é um cara que eu gosto muito, mas a gente não produz mais juntos. Mas nesse início de produção aí, quando eu ia todo dia lá na casa dele, a gente vivenciava talvez os mesmos problemas que você vivencia hoje. Nunca estava bom o suficiente, produzia, e ela todo dia ficava horas, voltava de madrugada para casa, assistia tudo que era tutorial, abandonava os projetos, começava novos, começava tudo do zero. Toda vez que ia começar uma track nova, era tudo do zero, ia lá procurar aqui, procurava um base e tentava criar um base e ficava 4 horas, 3 dias criando um baixo e não ficava bom. E aí tinha dezenas de pastas de samples, de presets e plugins e baixava coisa nova. E eu chegava lá e o Fer falava para mim, cara, baixei mais uma pasta de sample aqui, olha que irado que eu descobri, olha essa pasta de presets aqui, não sei o que tem, e todos os dias a gente ia se afogando em mais recursos e mais informações e mais possibilidades. E tudo isso me fez demorar muito tempo para terminar minha primeira música, tá? 3 anos para terminar minha primeira música. Mas depois que eu terminei a primeira, eu meio que entendi o jogo, como que funcionava. Eu fiquei feliz por ter terminado, masterizado a primeira música. E então eu comecei a produzir mais uma, até que um dia eu resolvi postar uma dessas minhas tracks no SoundCloud. E, para minha surpresa, eu recebi uma mensagem do cara que me fez produzir, Tetramath. Quando eu fui pro Boom Festival em 2008, eu vi esse cara tocando, eu falei, é isso que eu quero produzir, é isso que eu quero pra minha vida, é esse tipo de som que eu quero produzir, não achava som naquela linha pra comprar, então decidi produzir. E ele sempre foi uma das minhas grandes referências. E ele comentou na minha track, no SoundCloud. E ele me chamou pra lançar na label dele. Junto com as minhas outras grandes referências, meus grandes ídolos, como Merkaba, nem lembro quem saiu no VA, Shadow FX, Freedom Fighters, grandes artistas que pra mim sempre foram referências, estavam no mesmo álbum que eu, no meu primeiro lançamento oficial. Então isso me fez ganhar um pouco mais de confiança naquilo que eu estava fazendo. Mas tinha um problema, eu ainda demorava muito tempo para produzir. Eu ficava 3 meses, 5 meses, 6 meses fazendo uma música quando eu não abandonava para começar outra. Agora, isso é muito sério. Parece que é uma coisa... você pode pensar assim, não, eu tô aprendendo. Tá, mas você vai ficar produzindo uma música de 6 em 6 meses? Quanto tempo vai demorar pra você ter o seu live set, o seu set autoral? E outra, se você produz uma a cada 6 meses, quando você tiver 12 músicas pra tocar um set autoral, a primeira já tem mais de 6 anos de existência, já tá desatualizada, já tá pra trás. Então, o erro número 1
que eu entendi que eu estava fazendo é não ter um workflow definido. Eu não tinha organização, não tinha processos, eu não tinha um método. Como eu falei, toda vez a gente começava tudo do zero, ia buscar a pasta de sample, ia procurar sample, ia achar um kick, ia procurar as coisas e tudo começava do zero, era tudo caótico, tudo sem processo, tudo sem método. E, além disso, eu tinha desde sempre muito pouco tempo para produzir. Quando eu comecei a produzir, eu trabalhava numa empresa das 8 às 6, fazia faculdade, mas depois eu montei a minha própria empresa, comecei a ter família, me dedicava à produção, Instagram, montei a PME, comecei a criar conteúdo para PME, comecei a ter uma pancada de alunos aqui na PME, a empresa começou a crescer, eu cuidava do marketing, do YouTube, da criação de produtos, assim como eu cuido até hoje, né? Basicamente, a minha empresa, na PME, eu tenho alguns colaboradores externos aí, que não são dedicados, mas quem faz tudo, na verdade, sou eu. Então eu tenho muito pouco tempo para produzir. Ou seja, eu precisava otimizar. Eu entendi que eu precisava otimizar o meu processo de produção. Eu não poderia ficar 6 meses, 7 meses, 1 ano para terminar uma track. Isso não ia me levar a lugar algum. E aí, foi quando eu comecei, a PME começou a crescer, começou a ter mais visibilidade, eu comecei a ter contato com alguns artistas. E eu percebi uma coisa. Muitos desses artistas, muitos mesmo, tinham um template para produzir. Eles tinham uma organização com plugins, com samples, com pastas, e eles tinham processos simplificados. Muitas vezes eu ia conversar com esses artistas e eu perguntava sobre alguma técnica que eu tinha aprendido no YouTube. Eu falava, você conhece essa técnica? Você usa essa técnica? Os caras, quê? Que isso? Nem sei. E eu percebi que os processos de produção eram muito simples. Se você assistir Masterclass do Burning Noise, Masterclass de grandes artistas, você vai ver que o processo de produção é extremamente simples. A gente é que entope a nossa mente com informações que vêm do YouTube, que eles fazem parecer que você precisa dominar as técnicas mais secretas que ninguém conhece e tal, e você precisa... Cara, isso é tudo besteira. Isso é tudo barulho que a internet coloca dentro da sua cabeça. Grandes artistas reduzem esse barulho, não ficam assistindo 300 mil tutoriais, pensando que é aquilo que vai levar para o próximo nível. Os processos simplificados é o que vão fazer você terminar suas tracks e cada vez mais a qualidade vai melhorar, porque a qualidade vem quando você termina suas tracks, não quando você aprende 300 novas técnicas no YouTube. E aí eu percebi uma coisa. Quando eu ia gravar um curso, nessa época eu já estava gravando alguns cursos, né, na PME, eu já gravei mais de 50 cursos, mas toda vez que eu ia produzir uma track minha, eu demorava muito tempo. Eu tinha inúmeras possibilidades, eu tinha aquele perfeccionismo, eu apagava uma coisa, eu começava, eu recriava, e a track ficava 3, 4, 5 meses lá para ser concluída. Mas quando eu ia criar um curso, independente do gênero, eu ia gravando, primeiro eu fazia um roteiro do que eu ia falar, do que eu ia apresentar no curso, ou seja, eu criava um workflow, né? Eu ia gravando, ia produzindo, gravando, produzindo e gravando, e em 7 dias a track estava pronta, o curso estava pronto, estava editado, estava lançado. Aí eu falava, cara, mas por que será que quando eu crio um curso, a track sai? Porque eu não ficava perdendo tempo com bobagens e eu seguia o passo a passo que eu tinha planejado. No final, o resultado sempre superava as minhas expectativas. Sempre. No meio da track, eu até falava assim, cara, eu vou ter que abandonar esse curso, porque a track não tá ficando boa. Eu vou ter que começar a gravar de novo. E aí, de repente, no final, bum, vira uma chave, a track fica boa. Então isso é uma questão de mentalidade que a gente precisa entender também. A sua track, ela não começa perfeita, mas no final, quando você termina, vira uma chave e ela supera suas expectativas. Então o grande lance é que no curso, quando eu gravava cursos, eu era obrigado a seguir um passo a passo. Quando eu produzia minhas próprias tracks, eu ficava viajando em múltiplos caminhos. E esse foi um grande insight que eu tive, tá? E aí, então, eu comecei a organizar o meu workflow. Comecei a organizar os meus samples e presets, comecei a organizar os meus plugins, comecei a criar um template, comecei a criar processos para gerar ideia, processo para transformar ideias em músicas completas, técnicas de arranjo. E foi então que eu cheguei no segredo número 1 que eu vou apresentar para você aqui agora, que é o Workflow 10x. Como produzir com velocidade, criatividade e terminar todas as suas tracks em 7 dias ou menos. E para você ver como esse método que eu vou te ensinar aqui funciona, olha só o resultado de um dos meus alunos que utilizou esse método na prática, o Walter Ianco. Ele falou pra mim que ele terminou 55 tracks no ano passado, basicamente uma track por semana, né? Mais de uma track por semana. E esse ano ele já tá com 19 tracks. Não quer dizer que você vai lançar todas essas tracks, não quer dizer que você vai publicar, mas imagine só a experiência, a bagagem que você tem ao terminar 50 tracks em um ano. Como que você lapida o seu workflow, a sua identidade sonora. Imagina como você aprende coisas
produzindo e terminando 55 músicas em um ano. É claro que isso aqui é um caso fora da curva, é um cara hiperprodutivo, mas você não precisa produzir meia track por ano. Utilizando a estrutura correta, o workflow da EX, você pode produzir tracks com muito mais produtividade, tá? Com muito mais volume. Qual que é o passo a passo do workflow da EX? Primeiro passo, criar a pasta suprema. Segundo passo, criar o template da EX. Terceiro passo, entender a arte de fazer brainstorming, gerar ideias. Passo 4, transformar um loop em um arranjo. Passo 5, trabalhar os níveis de energia. Passo 6, trabalhar as transições. Passo 7, lapidação e mixagem. Esse é um workflow que vai te permitir gerar ideias boas em 1h30. Você só vai dar continuidade nas melhores ideias e isso vai fazer com que você estruture a sua track em 3, 5, 7 dias e você tem condições de terminar uma boa track em 7 dias ou menos, tá? Então vamos lá. Passo 1, pasta suprema. O que é a pasta suprema? Você vai ter uma única pasta de samples e presets organizada por categorias, tá? Então eu tenho a minha pasta suprema 2021. Eu tenho atmosferas, bass, claps, closed hats, crashes, drum fills, drum loops, hi-hats, kicks, stabs, open hats, perks e assim por diante. Tudo organizadinho. Agora, isso aqui dá um trabalho. Você vai ter que pegar todas as suas pastas de samples, dar uma olhada em todas elas, filtrar os samples que você mais gosta e organizar na sua pasta suprema. Então você só vai utilizar a partir de agora a sua pasta suprema. Você vai conhecer, você vai ganhar intimidade com ela cada vez mais. Os samples, você vai conhecendo cada vez mais. Você percebe quando você assiste uma masterclass do Eclipse, por exemplo? Eu já comprei todas as masterclass dele. É um grande professor, um grande produtor, um dos maiores artistas do Psytrance do mundo. E ele é impressionante como ele tem as pastas dele de sample organizadas e ele conhece os hi-hats já que ficam bons. Ele fala, ó, eu tenho um hi-hat aqui que é da pasta da Vengeance e é o 48. Ele vai lá e pega, esse aqui eu sei que vai ficar bom para essa situação aqui. O cara já conhece, tem intimidade com os samples. Tá? Então isso é muito bom para sua identidade sonora e para o seu workflow. Vale muito a pena investir um tempo nisso aqui. Não só a sua pasta de samples, mas também a sua pasta de presets. No Serum eu tenho a minha pasta suprema de presets também. Eu tenho infinitos bancos de presets que eu compro, que eu crio, mas eu tenho a minha pasta suprema do mesmo jeito aqui, organizada. Quando eu vou procurar um preset, já está tudo filtrado, está tudo curado com os presets que eu mais gosto. Os que eu não gosto ficam lá na pasta original. Os que eu acho que vão combinar com a minha música, que tem a ver comigo, vão para essa minha pasta suprema, tá? E o passo 2 é a criação do seu template 10x. O que é o template 10x? Esse não é um template de uma música completa, para você só trocar as coisas, trocar os instrumentos, os samples, tá? O template 10x, ele tem um tamanho ali de 8, 16 compassos, é uma pequena frase inicial que a gente chama de loop mestre. O que é o loop mestre? Esse loop mestre ele é composto por 5 ingredientes, tá? Low end, que é o kick bass, soundscapes e pads e atmosferas, que são aquelas atmosferas. A bateria, os synths e os effects. Então, esses são os 5 ingredientes principais de uma música. Eu já tenho, então, o meu low end, eu tenho um canal com o kick. Como que você cria o kick? É sample? Então abre um drum rack e põe os seus melhores kicks lá. Você cria no kick 2? Então já deixa o kick 2 aberto. Já com os kicks lá no lugar certo. O kick sempre vai ser no mesmo lugar. O kick tá sempre no mesmo lugar, então não tem por que mudar. Já tá o mid pronto lá, já tá colorido, já tá pronto. Basta você trocar o kick, tá? O baixo a mesma coisa. Soundscapes, mesma coisa. Os drums, mesma coisa. Eu já vou ter drum rack de hi-hat aberto, hi-hat fechado, snare, clap, todos os elementos da bateria. Com o meu drum rack, com os meus melhores samples dentro do drum rack, que é um sampler, tá? Quando eu vou criar minha bateria, já tem MIDI lá pronto. Basta eu escolher o sample, mudar o groove, criar do jeito que eu quero e pronto. Synths, eu tenho 3, 4, 5 canais de synths já com o Serum aberto, já tem no canal equalizador, já tem compressor, já tem reverb, já tem tudo, porque basta eu criar uma conversa de synths. Basta eu abrir o projeto aqui e criar as coisas que eu quero, mudar as coisas que eu quero. Eu não preciso ficar procurando o plugin. Deixa eu digitar Serum aqui, abre o Serum. Aí o computador dá uma travada, aí abre um EQ, põe uma coisa, põe outra. Não, isso aqui é um template que... Qual que é a ideia disso aqui? Tá? Qual que é a ideia desse template? Te permitir produzir sem hesitar, sem ter que parar para fazer mais nada que não seja uma atividade criativa. Isso aqui é uma liberação total do caminho da sua criatividade. Porque toda vez que a gente está produzindo e a gente interrompe esse fluxo criativo com tarefas técnicas como procurar um plugin, abrir um canal, criar um canal de MIDI, coloca um equalizador, tudo isso interrompe o fluxo criativo.
Esse processo aqui, não. Com esse template, você vai ser capaz de abrir isso aqui e gerar uma ideia de uma música em 1 hora e meia. Que, inclusive, esse é o passo 3. Brainstorm. O que é brainstorm? Você vai sentar, vai pegar o seu template 10x e vai criar uma ideia de uma música em 1 hora e meia. Agora, uma coisa também que eu não mencionei, aqui em cima ali tem referências. Eu tenho vários tracks de referências que eu deixo ali para me inspirar na hora de produzir, tá? Então, eu vou começar aqui hoje, passo 3, brainstorm. Vou começar pela bateria hoje. Vamos testar esse workflow, começar a track pela bateria. Vou criar uma bateria diferente que tá na minha cabeça aqui, um groove doido. Ou então não, vou começar hoje pelo synth, vou começar pela melodia, pelo lead. Ou vou começar pelo kick bass. E aí, todos os dias, você vai gerar uma ideia. Nem sempre. Qual que é a grande sacada aqui de ouro, tá? A maioria das pessoas tenta terminar a primeira ideia que começa. Mas nem sempre. Aliás, quase nunca a sua primeira ideia vai ser a melhor. Se você gerar uma ideia hoje, outra ideia amanhã, outra ideia depois de amanhã, outra depois de amanhã, a terceira, a quarta, a quinta ideia vão ser melhores do que essas primeiras. Ou se você sentar de manhã, gerar uma ideia e à tarde gerar outra ideia, provavelmente a ideia da tarde já vai estar melhor. Já vai ser uma ideia melhor. Agora, quando você estica, transforma uma boa ideia em uma música completa, ela quase que se constrói sozinha. É um caminho muito mais fácil do que você pegar uma ideia ruim e tentar transformar num arranjo bom, tá? Guarda isso. Então é por isso que o brainstorm é tão importante e ninguém fala disso. Ninguém fala sobre isso. Senta e produza ideias sem muita pretensão. Senta para brincar, vou produzir uma ideia aqui, vamos ver o que sai hoje, sem pretensão. Bom, saiu uma ideia em 1 hora e meia, é um exercício que você faz. Depois disso, você vai repetir várias vezes e a melhor das ideias é que você vai dar continuidade. Esse é o passo 4. Você vai pegar a melhor de uma série de ideias que você produziu, jam sessions, e aí você vai transformar isso num arranjo. Sabe com quem que eu aprendi isso? Com Shadow FX e Tetramath. Numa masterclass que eles gravaram pra gente, que está exclusiva para os alunos do Hitmakers, eles falam sobre isso, que a gente senta aqui e pega um synth, começa a criar, faz uma jam session, cria um monte de ideias com synths, depois, quando fica bom, a gente pega aquilo, tem muito material, tem bastante coisa para trabalhar, e aí a gente vai e constrói uma track. Um outro cara que faz uma coisa meio parecida, do techno, é o Hennis Bigger. Numa masterclass que eu assisti com ele também, ele senta lá e começa a brincar, jam session. Outro que faz isso também é o Freedom Fighters. Principalmente os caras que trabalham com synths analógicos, eles colocam um kick bass e uma bateria lá, e os caras vão brincando com o synth, vamos ver o que sai, vamos ver quando fica bom, grava, e beleza. Então, a gente precisa desenvolver essa arte de aquecer o motor da criatividade e produzir sem muita pretensão. Fazer jam session. E aí, depois a gente transforma isso num arranjo. Quando a gente tem uma ideia boa, você transforma em um arranjo. E para transformar em arranjo, você pode utilizar fórmulas de arranjo validadas. Você não precisa ficar tentando inventar um arranjo sobrenatural. Pega arranjos que funcionam. Tem 4, 5 fórmulas de arranjo que tem lá no Beatport. Ouve o top 100 do Beatport, analisa a estrutura de arranjo. A maioria das tracks, as 100 tracks do Top 100, tem 3 tipos diferentes de arranjo que eles seguem. Por quê? Porque funciona. Por que você vai inventar a roda? Ah, mas a música é livre. Tudo bem, é livre. Mas enquanto você está aprendendo, está masterizando suas habilidades, faz aquilo que é padrão. Aquilo que funciona comprovadamente. Ah, mas o meu artista favorito do Dark, do Forest, não sei do que lá, é super experimental e faz um arranjo diferente. Tá, mas ele já é profissional. Não precisa seguir esse caminho, tá? Faz o arroz com feijão e depois você quebra o padrão. Primeiro, aprenda o padrão, para depois você quebrar o padrão. Beleza? E aí, no passo 5, depois que a gente pegou aquele loop e duplicou, fez uma estrutura de arranjo ali, a gente vai dosar os níveis de energia. Como que a gente constrói níveis de energia diferentes ao longo da nossa track? Ora, retirando e colocando elementos. Na minha intro eu vou ter poucos elementos, depois eu vou ter um primeiro verso com kick bass e um hi-hat, depois eu vou ter um verso cheio, com a bateria completa, depois eu tenho um break, que tira kick bass, fica só as atmosferas, depois vai construindo, entra um clímax, que é o verso full, com todos os elementos. Então, quanto mais eu preencho o meu espectro, mais eu aumento a energia da minha track. E com essa dosagem simples, com essa fórmula simples, a gente cria o storytelling no nosso arranjo, tá? É inserindo e retirando elementos, preenchendo o nosso espectro e esvaziando. Beleza? Então, no passo 5, a gente vai cuidar dos níveis de energia. No passo 6, a gente vai cuidar das transições. Então, é só depois que a track está estruturada já que eu vou cuidar das transições. Eu acho que é meio que contra o workflow, vai contra
a produtividade você ficar trabalhando cada transiçãozinha enquanto vai produzindo. Eu deixo para o final, assim eu tenho uma ideia melhor da track, eu posso utilizar transições parecidas ao longo da track, tá? Então faz muito sentido para mim deixar as transições para o final. E no passo 7 é a lapidação, ou seja, a mixagem, balanceamento de volumes, a edição de áudio, equalização, controle dinâmico, saturação, reverb, delay, controle do estéreo. É isso que você precisa para terminar a sua track. Então, esse método ele é perfeito para explodir a sua produtividade. Você vai produzir muitas tracks, tá? Se você seguir esse passo a passo, você vai produzir muitas tracks. Você vai produzir com muito mais criatividade. Você vai aprender a gerar boas ideias. Você vai ficar surpreso com a qualidade das ideias que você vai gerar. E, consequentemente, você vai terminar muitas músicas. Você tem noção do impacto que isso causa na sua carreira? Terminar muitas músicas? Mas eu percebi uma coisa. Em 2020, no meio da pandemia, eu me tornei amigo do Vegas, de alguns artistas, eu tive um lançamento do curso do Vegas aqui na PME, eu entrei para a Season Bookings, que é a maior agência do Brasil, uma das maiores, e eu tive a oportunidade de começar a conversar com muitos players, muitos artistas, organizadores de evento, gente que realmente faz a cena acontecer, dono de label. E o que eu descobri com esse networking? Que o mercado tá cheio de músicas profissionais, mas é unânime, todo mundo fala a mesma coisa. Falta identidade, falta novidade, falta personalidade. Não basta você ter um caminhão de tracks no seu HD se você não tiver uma identidade sonora. Não basta produzir músicas de alta qualidade se elas não têm um diferencial, se elas não mostram a sua assinatura artística. E aí eu comecei a estudar sobre isso. Mas eu percebi que nenhum livro falava disso. Nenhum tutorial ensinava a criar uma identidade sonora. Não tem uma ciência, um protocolo, um passo a passo para isso. Os artistas que têm, criaram de forma intuitiva. Simplesmente porque talvez eles não tentaram ficar copiando outros artistas. Mas isso foi construído ao longo dos anos e eles foram lapidando a própria identidade e aconteceu. Mas nem os próprios artistas sabem dizer o que eles têm de diferente, por que eles têm uma identidade única. E aí eu tive que destrinchar inúmeras músicas de vários artistas, estudando mesmo, pegando, abrindo a música aqui no Ableton e olhando detalhe por detalhe, kick, baixo, mixagem, synths, estrutura de arranjo, para entender o que de fato compõe a assinatura sonora de um artista. Por quê? Todas as músicas têm as mesmas coisas, né? Tem kick, baixo, bateria, percussão, tem synths, tem atmosfera, tem effects, o arranjo é muito parecido, mas o que de fato compõe a assinatura sonora, o que distingue um artista de outro? E aí eu comecei a fazer experimentos, comecei a testar, comecei a pegar músicas e tentar hackear os timbres, e foi até aí que surgiu um dos meus cursos, que é o Hackeando Timbres. Eu me tornei tão bom em hackear as estruturas dos artistas que eu criei esse curso, onde eu mostro quais são as estruturas que eu hackeio e como eu faço para criar. E nisso eu comecei a criar um método. Eu comecei a pensar num passo a passo para que uma pessoa conseguisse seguir esse framework e criar a própria identidade sem ter que esperar anos e anos para que ela seja construída naturalmente. E eu validei comigo mesmo, eu fiz um experimento, criei uma track do zero, um projeto fictício do zero, isso tudo está documentado, está gravado. Criei um projeto de techno com várias referências e utilizei essa metodologia comigo mesmo e o resultado ficou sensacional. Validei com um grupo de alunos, decidi testar essa metodologia com um grupo de alunos em um programa que se chamou Como Construir a Sua Identidade Sonora e o resultado foi espetacular. E então surgiu o segredo número 2, que você vai aprender agora. Como construir uma identidade sonora única e deixar 99% dos produtores para trás. Quando eu falo isso, eu não quero dizer que é uma corrida, que você está competindo com outros produtores, mas 99% dos produtores não está se atentando a esse fator aqui. E quando você constrói isso aqui conscientemente, seguindo um passo a passo, você vai se descolar da grande massa de produtores e vai aumentar muito as suas chances de visibilidade e respeito no mercado. Qual que é o nosso passo a passo aqui? São 6 passos. Primeiro passo, autoconhecimento e reflexão. Segundo passo, reconhecer os ingredientes da assinatura sonora. Terceiro passo, planejar a sua estética e o seu posicionamento. Passo 4, experimentação prática. Passo 5, diferenciação. Passo 6, consolidação. Esse aqui é o passo a passo mortal que vai fazer com que a sua assinatura seja construída de forma rápida, respeitando a sua própria identidade, a sua própria essência e fazendo com que o seu projeto se torne único no mercado. Vamos lá destrinchar um pouco dos passos agora. Passo 1, que é autoconhecimento e reflexão. O que você tem que se perguntar aqui é: o que eu realmente gosto de ouvir? Segunda pergunta, o que eu realmente gosto, amo, tenho paixão em ouvir, tem demanda
no mercado? Porque você tem que encontrar uma zona de intersecção entre aquilo que você ama fazer e a demanda de mercado. Porque você não vende um produto que o mercado não deseja. Então, é preciso sim estar um pouco atento às tendências, o que está rolando, que tipo de som que está rolando, na cena, no nicho que você trabalha, que você pretende se inserir, para você ter algo que o mercado receba bem, que o mercado deseje. Tem um livro que se chama Hobby como um Artista, ele fala assim, uma frase que me marcou. Escreva o livro que você gostaria de ler. E eu parafraseio isso aqui como: produza a música que você gostaria de ouvir. Durante muito tempo, eu produzi um determinado tipo de som que, depois de anos, eu fui perceber que não era o que eu realmente gostaria de produzir. Eu estava produzindo aquele tipo de som porque eu projetava na minha cabeça que um dia eu iria tocar em um determinado festival, que eu ouvi aquele tipo de som uma vez e aquilo foi criando uma cena na minha cabeça e foi me descolando da minha própria essência. Então é uma projeção que você faz, uma expectativa que você tem de ser visto, de ser valorizado, mas aquilo às vezes se desconecta da sua própria essência. Então é preciso fazer um exercício de autorreflexão e pensar o que eu realmente gosto de produzir. Eu estou produzindo isso porque eu realmente amo ou é porque eu tenho motivos externos mais relacionados ao meu ego do que à minha própria essência? Faça essa reflexão. O que você gosta de ouvir quando você está no carro, quando você está sozinho, quando você está numa festa? O que você realmente gosta de ouvir? Eu percebi que eu não gostava de ouvir a minha própria música. E aí eu falei, cara, não tá certo isso. Eu não gostar da minha própria música. Ah, mas eu produzi pra pista. Não, eu produzo pra mim. Tem uma demanda de mercado, tal, tem todo esse esquema de ser um produto, mas eu produzo primeiramente para mim. Se não for para isso, eu arrumo um emprego. Então, eu tenho que ser o meu primeiro fã. Eu tenho que ser o meu primeiro cliente. Eu tenho que ser o primeiro a amar aquilo que eu faço. Senão, não tem cabimento você estar nesse jogo, tá? Então, pensa, isso parece óbvio, mas não é. Tem muita gente que depois desse exercício aqui, vem falar comigo e fala, cara, eu percebi que eu estava num caminho completamente errado. Por quê? Porque você tem padrões, você tem projeções. Às vezes, você gosta de house. O som que você gosta é house, mas você foi numa festa e você viu que a festa trance é muito legal. E aí você queria estar lá no palco, ser visto por toda aquela galera, porque tem um movimento maior. E o house talvez não, tem só em clubes. E é diferente, você queria a experiência de tocar em festa, mas você não gosta do psytrance, você gosta de house. Então você projeta uma coisa que você não é, sabe? E aí você começa a ser infeliz e não atingir o seu máximo potencial. Então, autoconhecimento e reflexão é o primeiro passo para você começar a entender qual caminho você vai seguir. Às vezes você vai reposicionar o seu projeto. Passo 2 é entender os ingredientes da assinatura sonora. Qual que é a estética do kick, a estética do baixo, a estética da bateria, qual que é o protagonismo do elemento da música, qual é o elemento protagonista na música, qual que é a estética dos synths. É uma estética mais analógica, mais digital, é mais high-tech, é mais orgânica, qual que é a estrutura de arranjo. Aprender a reconhecer essas características estéticas, até mesmo estética da mixagem, é essencial. Eu não estou falando reproduzir, eu estou falando reconhecer. Então, ouvir as músicas e analisar conscientemente qual é a estética do kick. É um kick mais punch, mais duro, com mais ataque, mais sutil, mais arredondado, mais dark? Como que é o baixo? Então, aprender a reconhecer essas características nos artistas que você tem como referência é essencial para você compor a sua própria identidade sonora. Passo 3 é o planejamento. Você vai fazer uma playlist com as suas músicas favoritas. Essa playlist vai se chamar Referências no Spotify. E você vai ouvir essa playlist até você não aguentar mais. Em cada música, você vai anotar aquilo que você gostaria de pegar emprestado. Tá? Eu descobri isso. Essa técnica, esse passo do planejamento aqui, eu descobri quando eu tive filha e eu passei a ouvir a mesma playlist todo santo dia, porque era a playlist de Melodic Techno que ela dormia, né? Ela só dormia ouvindo essa playlist. Então todo dia eu pegava ela, trazia aqui no estúdio e ficava aqui ouvindo a mesma playlist. E aquilo me forçou a prestar atenção em muitos elementos das músicas. E para isso você precisa ouvir muitas vezes. E foi aí que eu comecei a ter esses insights, sabe? Passo 4 é a experimentação. Então agora você já ouviu aquela playlist incansavelmente, você pegou algumas músicas dali, colou os links, ou colocou no Ableton ali as tracks. Essa aqui eu quero usar como referência de kick bass. Essa aqui eu quero referência da bateria. Essa aqui de synths, essa aqui de vocal, essa aqui de arranjo. Então você tem um conjunto de referências que você vai extrair uma coisa de cada um. O grande erro dos artistas é copiar um artista. Mas quando você pega a referência de 10 artistas, você cria algo novo.
Identidade sonora é isso. Nada é criado do zero. Você pega coisas que já existem, mas não de um só. Você pega de 5, de 10. E aí você cria algo novo. E aí o que você vai fazer? Começar a experimentar. Então eu vou tentar recriar um baixo na linha do artista X. E eu vou tentar recriar a bateria inspirada no artista Y. Vamos ver se isso aqui vai ficar legal. Aí você cria um loop no Ableton, vai criando. Eu vou tentar colocar esse tipo de synths aqui. Eu gosto de dubstep, mas eu produzo techno. Eu vou tentar pegar um timbre aqui do dubstep e vou colocar aqui. Pô, eu gosto de rock and roll antigo. Eu vou pegar uma banda de rock, vou me inspirar em alguns elementos e vou colocar aqui. Você pode trazer coisas de fora e você vai juntar tudo e fazer um Frankenstein e ver o que sai, tá? Por isso que é uma experimentação. Tem coisa que não vai ficar legal, não vai combinar tão bem. Você fala, pô, esse synth não combinou com essa bateria, esse kick bass não combinou com essa bateria. Então aí você vai fazer adaptações. Por isso que é uma fase de experimentação, tá? Você vai construir loops com os elementos que você gostaria de ter na sua identidade. A partir daí, a gente vai para o próximo passo, que é a diferenciação. Uma vez que você construiu algo que você fala, cara, isso aqui tá com a minha identidade, tá legal. Você vai pegar aquelas técnicas que você aprendeu, que você hackeou, que você se inspirou e vai começar a fazer variações daquelas técnicas. Então, imagine que você desenvolveu uma técnica de arpejo, você copiou de um artista, se inspirou num arpejo de um synth. Agora, você pode criar variações nessas técnicas e torná-las únicas. Você vai começar a variar, coloca um plugin diferente, faz uma variação aqui, testa uma coisa diferente, chegou num resultado legal? Bom, essa técnica é sua. Você vai colocar na sua maleta de técnicas exclusiva. Essa é uma maleta secreta de técnicas só sua. E aí você vai criar o seu próprio arsenal. Tá? Então você vai ter algumas características que só o seu projeto tem. Próximo passo, consolidação. Com essa maleta de técnicas, você vai construir inúmeras tracks a partir de agora. Você já aprendeu a produzir rápido, produzir com eficiência, com alta produtividade no segredo número 1. Agora você vai utilizar as suas próprias técnicas, o seu próprio arsenal exclusivo para produzir track após track, track após track com a sua identidade. Quando você soltar um caminhão de tracks no mercado com a mesma identidade, você vai começar a ser reconhecido como um artista diferente, como um artista singular. Essa é a chave para você se diferenciar da maioria, para você conquistar o respeito no mercado, para você chamar a atenção das labels e do público e principalmente para você ser feliz, porque você vai estar fazendo algo que tem a ver com a sua essência, algo que é original, único, genuíno e não tem como não ser feliz fazendo isso, tá? Olha só, um exemplo de um cara que seguiu essa metodologia que eu acabei de te falar de construção de identidade sonora foi o Astral Fluid, um dos meus alunos. Ele reposicionou o projeto dele, criou até outro nome, né? Ele chamava TSN, se eu não me engano. E aí, quando ele passou na mentoria Hitmakers, ele decidiu reposicionar o projeto dele. Essa música aqui, Guerreiros da Floresta, foi a música que a gente trabalhou ao longo do Hitmakers. Foi lançado pela Ubuntu Records. E aí, logo em seguida desse reposicionamento, que ele criou uma identidade muito orgânica de floresta. Você pode até ver aqui, ó, na foto. Olha como é o branding, né? Ele tem tudo a ver com isso aqui, a imagem que ele passa. O som dele é completamente orgânico, meio deep, meio mercaba, assim. Sons da Floresta, a música Guerreiros da Floresta. Ele mandou pra Xenon Records, que é uma label da Austrália, e o dono da label, ficou encantado, ficou maluco. Falou, essa track a gente já vai lançar no VA New Breed, que esse VA aqui é para novos talentos, mas logo em seguida já chamou ele para lançar um EP com 4 tracks, que é meio que um mini álbum, né? O próximo passo é lançar um álbum pela Xenon. E agora ele entrou na agência Tupiniquim logo em seguida, ó, já assina pela Xenon, lançando EP pela Xenon, tá tocando em festa, fazendo versos com outros grandes artistas brasileiros, tá começando a encher a agenda, tudo isso porque ele utilizou essa estratégia de criar uma identidade sonora única, tá? E um artista super underground, não criou algo comercial, é super fechado, num nicho fechado, prog dark, né? E mesmo assim, ele tá tendo reconhecimento. Por quê? Porque é único, é diferente. Mas, mesmo assim, eu percebi uma coisa. Não basta você produzir tracks profissionais, não basta você produzir tracks com identidade sonora, se ninguém ouvi-las. Essas tracks precisam chegar até as pessoas. E como que a gente faz isso? O maior ativo de um artista é a sua base de fãs, tá? Verdade seja dita. O tamanho do seu cachê é o tamanho da sua base de fãs. O tamanho das oportunidades que você tem é o tamanho da sua base de fãs. O tamanho da credibilidade que você tem no mercado, do tanto de dinheiro que você vai ganhar, das oportunidades que você vai ter, dos horários que você vai tocar, das festas que você vai tocar, tudo isso é dependente do tamanho da sua base de fãs. Essa é a grande verdade. Então a gente precisa entender
como construir base de fã. E aí a gente chega no segredo número 3. Como construir uma base de fãs reais, mesmo que você esteja começando do zero e sem precisar se tornar um escravo de conteúdo, sem precisar fazer dancinha no TikTok, sem precisar fazer blogueiragem. Olha só, eu comecei a estudar marketing em 2013, quando eu criei a PME. Isso já tem aí praticamente uma década, né? Eu aprendi muitas coisas sobre marketing, tá? Muitas mesmo. Essa habilidade me permitiu construir uma empresa com 8.000 alunos, uma das maiores escolas do Brasil. E muito disso é porque eu estudei uma coisa chamada marketing de resposta direta. Isso envolve criação de anúncios, isso envolve criação de técnicas de conversão, estratégias de venda, estratégias de persuasão e tudo mais. Enfim, tudo isso me deu uma boa bagagem de marketing, porque desde 2013 eu não paro de estudar marketing, desde então técnica de marketing, tudo de marketing digital que você imagina, eu já estudei. E eu descobri, recentemente, como algumas agências indie funcionam nos Estados Unidos. Como assim agências indie? Agências que são focadas em construção de base de fãs para artistas independentes. No Brasil isso não é tão comum, mas nos Estados Unidos isso é muito comum. E aí o que eu percebi foi que o que essas agências faziam pelos artistas era exatamente aquilo que eu faço desde 2013 para vender curso. É a mesma coisa. 4 pilares: posicionamento, atração, engajamento e conversão. São 4 pilares simples que quase nenhum artista se dá conta disso, porque isso aqui é marketing. Os artistas que têm grandes bases de fãs aconteceu naturalmente, afinal, você vai tocando, você vai batendo, tá? Toca numa festa, toca em outra. Você passa por esses pilares aqui de qualquer forma, mas você pode fazer isso de forma estratégica e muito, muito acelerada. Você não precisa esperar 10 anos para ter uma base de fãs, você pode começar hoje, pode começar amanhã a conquistar os seus primeiros fãs, e o melhor, de forma automática. Eu vou te explicar como. Essa foi a mesma estratégia que eu utilizo até hoje no meu perfil, que tem 42.000 seguidores. Para alguns é muito, para alguns é pouco, mas para mim é o que garante o meu lifestyle, e é um bom lifestyle. E a verdade é que você não precisa de 42 ou de 100 ou de 1 milhão de fãs. Você só precisa de 1.000 fãs reais. 1.000 fãs reais são suficientes para suportar uma carreira de um artista, tá? E conquistar 1.000 fãs reais nem é tão difícil assim. Investindo um pouquinho por dia, você pode utilizar essas estratégias de marketing de resposta direta e o poder das mídias sociais, e você vai fazer 2 vídeos, 2 conteúdos, basicamente. Claro que depois você vai trocando esses conteúdos, mas você não precisa viver de blogueiragem. Você vai ter um conteúdo de atração e um conteúdo de engajamento e conversão. Eu utilizei essa mesma estratégia aqui, que eu chamo de funil de fãs, no meu perfil artístico, Sakyamuni, durante pouco tempo, durante uns 3 ou 4 meses, para sair de 0 a 5.000 seguidores, investindo um pouquinho por dia em anúncio, sem precisar produzir conteúdo, tá? Como que funciona? Você vai ter um tipo de conteúdo que ele tem uma cara mais de despertar a curiosidade de um público frio, e depois você vai ter um outro conteúdo impulsionado que ele é para quem já te viu alguma vez. Então é possível fazer isso. Quem já assistiu o primeiro vídeo, você vai impulsionar o segundo, e aí essa pessoa já te conhece, ela vai ver um outro conteúdo mais estratégico e ela tende a te seguir e a se tornar fã. Porque aí ela vai entrar no seu perfil, você também vai ter já um posicionamento, como aconteceu com o Astral Fluid aqui, um belo posicionamento aqui, que ele passa toda a imagem que ele deseja passar, tem a questão de branding, da construção que ele teve, e aí a gente, então, com 2 anúncios, pode potencializar isso e trazer seguidores, fãs reais, tudo ao mesmo tempo, todos os dias, de forma automática. Basta investir um pouquinho por dia em anúncios e deixa o negócio rolando, deixa a máquina girando. Eu chamo essa estratégia de funil de fãs. E quase ninguém no Brasil conhece esse tipo de coisa. E é muito poderoso, tá? Quase nenhum artista, né? Mas quem vende curso conhece muito bem. Agora você pode estar pensando, mas eu não quero gastar com anúncio. Tudo bem, você pode fazer isso de forma orgânica, as mesmas estratégias. Seguir a mesma estratégia de forma orgânica. Vai ser tão rápido? Não, não vai. Orgânico é mais longo prazo. Mas você pode começar de forma orgânica, vai testando, vai validando. Quando tiver entrando um caixa aí, de cachê, alguma coisa assim, você começa a colocar lá R$10 por dia, R$5 por dia. Você vai fazendo pequenos investimentos e você vai escalando isso à medida que você vai faturando mais como um artista. Então agora você já tem o plano completo. Segredo número 1. Segredo número 1.
Como produzir com velocidade, criatividade e terminar todas as suas tracks em 7 dias ou menos. O segredo número 2, como construir uma identidade sonora única e deixar 99% dos produtores para trás. E o segredo número 3, como construir uma base de fãs reais mesmo que você esteja começando do zero, sem precisar se tornar escravo do conteúdo. Agora, você tem 2 caminhos. Primeiro, você pode pegar tudo isso aqui que eu te falei, que é muito poderoso, e tentar implementar sozinho, ou você pode receber a minha ajuda pessoal para implementar tudo isso. Eu vou te dar os frameworks, os passo a passos e também a minha orientação. E sozinho pode funcionar, mas pode ser muito demorado e muito arriscado. Você pode ter muitas dúvidas, como saber se minhas músicas estão boas o suficiente, onde será que eu estou errando, onde eu devo melhorar, que técnica que eu devo aprender, quais são os conteúdos adequados para Instagram, como criar anúncios de forma efetiva para não queimar dinheiro à toa. São inúmeras dúvidas que vão surgir ao longo do processo. Agora, o que eu quero te oferecer é um caminho testado, validado, passo a passo e ainda a minha orientação pessoal. Esse é o Hitmakers 4.0. O seu próximo passo, se você deseja construir um workflow 10x, produzir com mais velocidade e qualidade, se você deseja construir uma identidade sonora e se você deseja construir uma base de fãs, tudo isso com método, com estratégia, com passo a passo validado e com a minha orientação pessoal. Se isso faz sentido para você, o Hitmakers é o próximo passo. Sinceramente, eu não conheço algo que possa ser mais poderoso para a sua carreira do que produzir muitas tracks com qualidade, com identidade e construir uma base de fãs. Se você conhecer algo que seja mais poderoso do que isso para sua carreira, você me conta. Mas para mim, essas são as 3 estratégias principais, são os 3 pilares fundamentais que você precisa construir para ser um artista conceituado, para ser um artista valorizado e que tem público, que ganha bem, que tem cachê, que tem oportunidades no mercado. Como que funciona o método Hitmakers? Primeiro, você vai aprender os segredos do Workflow 10x, como produzir rápido, como produzir com qualidade, mas não é só isso. Você vai aprender técnicas de produção de kickbass, de bateria, de sound design, de criação de ambiências, de arranjo, de mixagem, tudo que você precisa para ir para o próximo nível, para atingir um nível profissional de produção, mas além disso, com técnicas para otimizar o seu workflow, para gerar ideias todos os dias, fazer brainstorming, transformar isso em arranjo e ter músicas completas em 7 dias ou menos. Você vai aprender a criar músicas etapa por etapa, você vai ter a minha orientação, os meus melhores conteúdos para isso. Você vai aprender a arte de construir uma identidade sonora única com um método absolutamente único no mercado, que foi eu que desenvolvi. Você vai aprender a se diferenciar e ser visto como um artista autêntico e, portanto, vai ser muito mais respeitado por isso. Você vai aumentar as suas chances de reconhecimento no mercado, economizar muito, muito tempo na sua jornada. Aquilo que você demoraria anos, eu vou te entregar em meses, tá? Você vai receber aqui em meses. O que você vai ter de evolução, não só como produtor, mas como um artista que olha para a sua carreira de uma forma mais abrangente, isso aqui demoraria anos ou talvez nunca aconteceria, porque nunca acontece para a maioria dos artistas. E agora você tem a oportunidade de transformar a sua carreira e de olhar para a sua carreira com um ângulo muito mais profissional. Então isso vai, no fim das contas, economizar muito, muito tempo na sua jornada. Não sei se isso é interessante para você. Conseguir algo em 6 meses que demoraria 5 anos para acontecer, se isso é importante para você, o seu próximo passo é o Hitmakers. Se é importante para você construir uma base sólida de fãs, seu próximo passo é o Hitmakers. Se você quer ter acesso a conteúdos realmente organizados, sistematizados, com passo a passo, com frameworks, conteúdos que não estão no YouTube, o Hitmakers é o caminho. Se você quer fazer parte da elite do 1% dos produtores que são autênticos, que produzem com qualidade profissional, que constroem base de fãs diariamente, o Hitmakers é o seu próximo passo. Deixa eu te explicar como que vai funcionar aqui. O Hitmakers são 3 programas, né? O primeiro programa é a parte do Workflow 10x. Este programa, ele vai te ensinar a construção do seu template, as estratégias de otimização para você deixar tudo pronto para, a partir daí, você gerar ideias todos os dias e transformar essas ideias em arranjos. Só isso aqui, essa parte do conteúdo, valeria tranquilamente R$497, tá? Você tem um segundo programa, que é o programa Identidade Sonora, onde você vai ter um método passo a passo validado para você criar a sua identidade sonora. Esse método, por si só a partir do conteúdo, custa R$497. E o programa número 3 é o Funil de Fãs, que é um curso completo que você vai aprender a arte de gerar fãs, seguidores e transformar isso num público fiel de forma automática, sem precisar de blogueiragem. Esse programa já foi vendido a R$997. Se você quiser comprar separado, ele custa R$997 e esse é o valor somente do Funil de Fãs. Esses 3 programas compõem os 3 pilares do Hitmakers, que eu acredito ser o fundamento para você ter
resultado como artista da forma mais rápida, da forma mais segura. Então, tudo isso aqui vale R$ 1.991, tá? Do que isso aqui vai te livrar? Se você entrar agora e consumir e assistir esses 3 programas, passar por essas 3 fases, você vai evitar ficar anos no platô, sem evoluir, sem saber quais são os próximos passos. Você não vai precisar desistir do seu projeto antes dele dar certo, que é o que acontece com a maioria. Você não vai continuar produzindo músicas de baixa qualidade. Você não vai precisar ser ignorado pelo mercado. Você começa a ter mais chances de ser visto e respeitado pelo mercado, tá? E ainda eu preparei algo especial, que é a Caixa Preta. O que é a Caixa Preta? A Caixa Preta é uma biblioteca de conteúdos premium dividido por temas como harmonia e melodia, kickbass, sound design, bateria e percussão, arranjo, storytelling, mixagem. Aqui tem vários workshops com grandes artistas como Vegas, Ground Bass, Bass Cannon, Fractal Joke, Twisted Sibling da Austrália, que é o Shadow FX e o Tetramass. Tem vários workshops com grandes artistas ali e tudo organizado por temas. Isso é uma biblioteca premium de conteúdo avançado, organizado, sistematizado, que você não vai encontrar em lugar nenhum. O valor disso aqui é R$3.000, tá? Então, do que isso aqui vai te livrar, esse conteúdo? Esse conteúdo vai te livrar de ter que ficar garimpando tutoriais no YouTube. Vai te livrar de ter que aprender um monte de coisa desnecessária e gastar energia com aquilo que você não precisa. De ter que baixar plugins desnecessários porque os youtubers mandaram você baixar porque eles estão recebendo da empresa. Vai te livrar de perder um tempo absurdo no YouTube, tutoriais e blogs e fóruns e tudo mais, com coisa que você não precisa. Porque aqui está o essencial, completo, avançado, do zero até a maestria, para você produzir profissionalmente, sem precisar sair da plataforma para ir para o YouTube. Então, olha só, recapitulando. Você vai levar o programa 1, que é o Workflow 10x, 497. O programa 2, Identidade Sonora, 497. O programa 3, Funil de Fãs, 997. E você vai levar a Caixa Preta, que vale R$3.000. O total é R$4.991, tá? Mas não para por aí. Você ainda vai ter 6 meses de mentoria. 6 meses de mentoria. A gente expandiu no Hitmakers 4 agora, de 2 meses para 6 meses. Então você vai ter acesso a uma comunidade no Discord com feedbacks ilimitados, com lives de tira dúvidas e um acompanhamento com tudo que você precisar. Tem dúvida? Posta lá. Eu ou a galera ou a minha equipe vamos responder. Postou uma track lá, a gente já vai dar feedback imediatamente, vai te dizer qual é o melhor caminho, onde você está errando. E isso é a parte mais poderosa do programa, porque entender onde você especificamente está errando é o único caminho para você melhorar. Não adianta você ficar assistindo trilhões de vídeos se você não for capaz de entender onde você especificamente está errando. Então é por isso que você precisa de um mentor. Você precisa de alguém para te guiar, para te mostrar, olha, você está errando aqui no kickbass, esse baixo está estranho. Ou você resolve isso, ou sua música nunca vai ser uma música profissional. E às vezes é um pequeno ajuste. Só que você erra todas as vezes e não percebe o mesmo erro. Porque às vezes a gente tem pontos cegos, a gente não consegue enxergar os próprios erros. Você precisa de alguém para te dizer onde você está errando. E aí, com um simples ajuste, a sua música vai para outro nível. Às vezes é uma apertadinha de parafuso e a música, bum, vai para outro nível. Então, 6 meses de mentoria comigo e com a minha equipe tem um valor de R$3.000, tá? O que essa mentoria vai te livrar? De não saber se está no caminho certo, de se sentir inseguro, de se sentir desmotivado, de evoluir devagar. Tudo isso aqui é coisa do passado para você a partir de agora, tá? Então, recapitulando tudo que você vai levar. Programa 1, Workflow 10x, vale 497. Programa 2, Identidade Sonora, 497. Programa 3, Funil de Fãs, 997. A Caixa Preta, que vale 3.000. E a mentoria de 6 meses, que vale 3.000. O total, R$7.991 é o valor de todo esse programa que você vai ter acesso. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Do que mais você precisa? Se você já vai aprender a produzir com identidade, com velocidade, com criatividade, tracks de alto nível, vai aprender a construir base de fãs, vai estar com dezenas de tracks em poucos meses, possivelmente lançadas por grandes labels ou por labels menores. Se você vai ter a minha mentoria e da minha equipe para te ajudar nessa jornada, para tirar todas as suas dúvidas, se você vai ter acesso a uma biblioteca com os melhores conteúdos de meus e de grandes artistas, os conteúdos mais premium que eu já produzi estão lá dentro dessa biblioteca Caixa Preta. Do que mais você precisa? Você consegue imaginar o que mais falta para você ir para o próximo nível? Eu acho que não, né? Mas ainda tem uma coisa especial aqui que eu vou te dar. 12 meses de acesso ao meu programa Masterclass Premium. Tá? O que significa isso? Você vai ter acesso a uma Masterclass por mês.
Cada Masterclass dessa custa R$98. Tá? Não tô mentindo, não é firula. Você pode entrar na página pme.com.br/masterclass_premium e você vai ver lá. R$98 cada Masterclass, ou você pode pagar R$98 por mês para ter acesso a todas as Masterclasses. Beleza? Você vai ter acesso a 1 ano de Masterclass. Isso vale R$1.176, R$98 cada um. Você não vai precisar pagar, você vai ser convidado VIP em todos os meses, todas as Masterclasses, tá bom? E, então, recapitulando aqui, você vai receber, então, Workflow 10x, vale R$497, Identidade Sonora, vale R$497, o Funil de Fãs, R$997, Caixa Preta, vale R$3.000, Mentoria de 6 meses, vale R$3.000, Masterclass Premium, vale R$1.176. Quanto que dá isso aqui? R$9.167 em valor real, tá? Valor real. Agora eu quero te fazer uma pergunta. R$9.167, eu sei que não é um valor acessível para a maioria, mas imagine que daqui a 6 meses você tá com seu live pronto, o cachê de R$3.000, você entrou para uma agência, você tá tocando 4 vezes por mês, você tá lançando em labels importantes e a sua base de fãs crescendo. Valeria a pena esse investimento de 9.000? Sendo que daqui a alguns meses você pode estar recebendo 3 de cachê ou mais, né? Tô sendo conservador aqui. 3.000 de cachê nem é muito. Imagine que você receba 5, 6, 10, mas eu tô colocando 3 aqui, que é bem conservador. Você tocando 3, 4 vezes por mês, com cachê de 3K, valeria a pena ou não valeria esse investimento? Agora, cenário número 2, imagine que não foi tão bom assim. Você não tá com seu set pronto, o seu set autoral, você teve alguns lançamentos, o seu set ainda tá híbrido, você toca umas músicas de outros artistas, umas suas, seu cachê tá R$1.000, tá? E você tá tocando 2 vezes por mês, a sua base de fãs crescendo. Ainda assim, não valeria a pena? Tudo bem, você não vai pagar um investimento em um mês, mas a sua base de fãs crescendo todo mês, você terminando novas tracks todos os meses. Você tá numa rota de ascensão. Não valeria a pena? Agora, o cenário 3, imagina que tudo deu errado. Você só conseguiu lançar uma track, mas você já tem identidade sonora, você já tem um planejamento para os próximos meses, você tem autoconfiança, você tem networking, a sua base de fãs já está começando, porque você aprendeu como criar, mesmo que você não tenha um live completo. Ainda assim, não valeria a pena? Valeria, né? Olha só, se você entrar hoje no Hitmakers, você vai levar tudo isso aqui, todo esse pacote por R$1.497. Você não vai precisar investir R$9.167, você vai levar tudo isso aqui por R$1.497. Esse é o valor do Hitmakers, beleza? Vale a pena agora, né? Agora, imagine só, tudo isso que eu falei dos 3 cenários, sendo que o investimento é apenas R$1.497. Mas eu ainda tenho algo mais. Apenas 50 vagas a gente abriu numa condição ultra especial, que você vai ter R$100 de desconto. Somente 50 vagas, quando essas 50 vagas forem preenchidas, o preço do Hitmakers volta para R$1.497. Mas por enquanto você vai poder entrar por 12 vezes de R$100,10 ou R$997 à vista. Olha só tudo que você vai receber por R$100 por mês, tá? O programa Workflow 10x, que vai fazer com que você produza de forma rápida, criativa, autêntica, que você desbloqueie a sua criatividade. Você vai construir a sua identidade sonora com o programa Identidade Sonora. Você vai aprender a construir uma base de fãs e isso vai valorizar muito o seu nome como artista, o seu produto, né? A sua empresa. Ter uma base de fãs é essencial para você valer mais como artista e você vai aprender a construir isso. Você vai ter acesso à Caixa Preta, à mentoria de 6 meses e ao programa Masterclass Premium por 12 meses. Tudo isso, em vez de R$9.167, que é o valor real, você vai investir apenas R$997. Bom, são apenas 50 vagas. Eu não vou avisar quando as vagas forem preenchidas, tá? Mas, no seu lugar, eu tomaria essa decisão bem rápido. E para te tranquilizar, eu quero te dar 30 dias de garantia. Se você entrar no programa, consome lá, 30 dias. Participa da mentoria, assiste os módulos, veja se vai valer a pena. Veja se é isso mesmo que eu tô falando aqui. Veja se é tudo verdade o que eu tô te falando. Você só precisa tomar essa decisão daqui 30 dias, tá? Joga essa decisão para daqui 30 dias. Você não precisa tomar decisão nenhuma agora. Entra no Hitmakers, veja se é isso mesmo. Veja se você vai ter uma transformação brutal em 30 dias. Se você não achar que valeu a pena,
é só me mandar um e-mail e o dinheiro volta para sua conta. Então, não é uma decisão que você precisa tomar agora. Você não tem risco nenhum nessa transação. O risco é todo meu, tá? Mas eu tô fazendo isso porque eu confio nesse programa. Por lei, eu teria que dar 7 dias de garantia, mas eu tô dando 30 para você realmente testar e ver se é isso mesmo que você tá buscando, ver se o que eu te falei aqui é verdade ou não e se você vai se encantar com o conteúdo ou não. Então é isso. Eu te espero no palco. Eu realmente espero te ver no palco dentro de alguns meses, tocando as suas próprias músicas e que você seja mais um case de sucesso aqui na PME. Tamo junto e grande abraço.